Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o Cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quer
noite você está na reunião semanal da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 3. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja, estamos reunidos em nome de Jesus e que o Espírito Santo esteja em nosso meio e que o seu fruto floresça e amadureça em nossas vidas e no corpo de Cristo, por intermédio de Jesus. Amém. Igreja, vamos adorar através dos nossos louvores e daqui a pouco nós voltamos. Pra continuar guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és pra mim. As promessas do Senhor, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração. Eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça
Seja alcançado pela misericórdia dele nessa noite. Existe misericórdia disponível para você. Se você crê nisso, dá um berro aí para a glória de Deus. Meu prazer está em ti. Meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Rios deste amor. Meu maior prazer é estar contigo, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, prostrado aos teus pés, te adorar, te adorar, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz falar comigo. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor.
boa noite mais uma vez. O tema da nossa igreja para o ano de 2022 é "Se tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria". Irmãos, vamos ler o livro 1 João, capítulo 1, versículo 7, a parte B do versículo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando a Bíblia menciona o sangue de Cristo, estamos falando no que de mais precioso Jesus entregou. Jesus derramou na cruz para expiar, para sofrer as consequências de nossos pecados. Assim, quem me resgatou da escravidão de Satanás e do pecado, dando-me o direito de ser filho de Deus? Jesus Cristo, que por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está escrito em Hebreus 9:12. Porque estou salvo da ira de Deus? Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso está em Romanos 5:9. Como posso ter acesso a Deus que não pode suportar o pecado? Temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Está em Hebreus 10:19. Porque Deus ama a humanidade e deseja que cada indivíduo se arrependa e se volte para Ele, por causa de Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Isso está em Romanos 3:25. Por que eu não estou obrigado a fazer boas obras para obter o favor de Deus? O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Isso está em Hebreus 9:14. Em todos estes questionamentos, irmãos, está o sangue de Jesus. E repito a última. Por que não estou obrigado a fazer boas obras para obter o favor de Deus? O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E falando em servirdes, trago à tona mais uma vez o tema da igreja. Se tu uma bênção, servindo a Deus com alegria. Eu não sirvo a Deus por causa das boas obras. Eu sirvo a Deus porque quero. Eu sirvo a Deus porque Ele é meu Senhor. Eu sirvo a Deus porque Ele é onipotente, onisciente. Eu sirvo a Deus por todos os seus atributos, pela sua onipresença, porque Ele está aqui neste momento, pela sua onipotência, porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida de nós. Deus continua sendo Deus, mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio a esta, como é que eu vou dizer, essas milhares de mortes, 630 mil mortes causadas pelo Covid-19. Igreja, Deus permanece no controle e nós entramos diante do seu trono, como eu li agora há pouco, com ousadia, por meio do sangue de Cristo, é que nós fazemos isso. E com esta mesma ousadia, mas com reverência, temor e tremor, nós vamos orar ao nosso Deus e Pai, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E para que saibamos e tenhamos a certeza de que Deus continua sendo Deus e continua nos ouvindo e continua atendendo às nossas orações, Salmos 55:16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado e Ele ouve a minha voz. Isto está escrito na palavra de Deus. Assim, é uma promessa de Deus, que Ele continua ouvindo
as nossas orações. Nós clamamos pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e Ele ouve a nossa voz. Amém? Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado pela Tua presença nesta reunião de oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de participar desta reunião de oração. Assim sendo, Pai, pedimos que o Senhor batize a sua igreja, que o Espírito Santo de Deus transborde nesta igreja, que toda a igreja seja batizada com o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha distribuindo dons como lhe apraz para a expansão do reino, para que almas sejam salvas, Pai. Assim, Senhor, manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua glória na igreja, neste pequeno aprisco que costumeiramente temos orado, temos suplicado, temos intercedido, temos clamado, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Clamamos que o Senhor envie o Espírito Santo, assim como o Senhor fez no dia de Pentecostes, enviou o Espírito Santo para aqueles 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo. Senhor, certamente não chegamos a 120 irmãos reunidos em oração neste momento, mas cá estamos, Senhor, com o coração contrito, com fervor no coração, crendo que o Senhor se faz presente, Pai amado, e que o Espírito Santo de Deus transborde em nossas vidas, nas vidas dos nossos pastores, da liderança da igreja, dos ministros locais da igreja, enfim, por todos aqueles que exercem autoridade em nossa igreja, por todos aqueles que são membros da nossa igreja, por todos aqueles que participam continuamente da nossa reunião de oração. Pai amado, graças te damos, porque sabemos que o Senhor se faz presente e que pedimos que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos estejam atentos às nossas orações, às nossas petições, Pai. Apresento-te, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos e filhas, enfim, a nossa descendência, a nossa parentela, os nossos amigos. Aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que o Senhor abra os olhos deles e que caiam por terra todas as escamas espirituais, Pai, e que eles passem a te conhecer, Senhor. Aos irmãos e irmãs que têm entes queridos que estão enfermos, aos irmãos e irmãs que estão enfermos, àqueles que estão acamados, que estão hospitalizados, que o Senhor cure, Pai. Cure para a Tua honra, para a Tua glória, para Teu louvor. Que o Senhor possa curar cada célula, cada neurônio, cada músculo, cada osso, cada órgão dos nossos corpos, Pai. Cure a Tua igreja, Pai. Cuida da Tua igreja. Sare, Senhor, a Tua igreja. Sare-nos, ó Pai. E use-nos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Aqueles irmãos e irmãs que estão em recuperação, estão em tratamento de saúde, que o Senhor cuide deles, Pai. Aos irmãos, aquelas pessoas as quais nós sequer conhecemos, mas temos apresentado ao Senhor em nossas orações, que o Senhor cuide, que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor restaure, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. A parte que cabe à igreja, Senhor, nós estamos fazendo. Nós estamos orando, nós estamos intercedendo, nós estamos clamando, Senhor. Peço-te, Senhor, então, pela saúde física da Tua igreja e daqueles irmãos os quais nós apresentamos em nossas reuniões de oração. Peço-te também, Senhor, pela nossa saúde física, psicológica, pela nossa saúde intelectual, pela nossa saúde espiritual. Pai amado, não permita, Senhor, que nenhum daqueles que foram entregues ao pastor Lopes se perca, Pai. Não permita, Senhor, que todos nós continuemos andando em integridade, em inteireza de coração, que nós permaneçamos firmes diante da
tua palavra, Senhor, diante de ti, Senhor, diante, Senhor, do trono da graça, do trono da glória de Deus Pai. Que todos nós permaneçamos fiéis, Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos envergonhados por causa do teu nome. Nem permita, Senhor, que nós envergonhemos o teu nome, Pai. Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aqueles irmãos que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de trabalho, uma porta de emprego. Pai amado, nesta nação, Senhor, são quase 15 milhões de pessoas, 14 milhões já aumentou o número, mais de 14 milhões e meio de pessoas desempregadas, pessoas que são crentes e pessoas que não creem em Ti, Pai amado. Mas o Senhor determinou que nós orássemos por todos os homens, e assim o fazemos pelo nosso Brasil, por este país, pela nossa nação, pelo povo brasileiro. Pai amado, esta nação tem sido subjugada economicamente, financeiramente, espiritualmente, desde o seu descobrimento, Pai amado. Quebra este jugo, Senhor. Quebra, Pai. Mude a história do povo brasileiro, mude a história do Brasil. Que haja verdadeiramente o que está escrito na bandeira nacional. Que haja ordem, que haja progresso para o povo brasileiro, que haja progresso para esta nação, que haja progresso, que haja ordem no Brasil, Pai amado. Senhor, aqueles homens e mulheres que se encontram investidos de autoridade, que eles tomem, Pai, as melhores decisões para o Brasil, em prol do Brasil. Pai, é chegada a hora, Senhor, de o Senhor entrar em ação com a sua mão estendida, com seu forte braço, Senhor. Mude a história do povo brasileiro. Senhor, esta pandemia, Senhor, está se alastrando novamente. Mais uma vez, Senhor, porque muitos não estão tomando os devidos cuidados. E ainda assim, aqueles que estão tomando os devidos cuidados ainda estão sendo pegos de surpresa por causa deste coronavírus. Pai amado, o inimigo tem intentado contra a humanidade, mas sabemos que o Senhor está no controle, sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Mas clamamos, Senhor, revele a cura, Senhor, para este coronavírus. Cada dia mais e mais a situação se agrava. Cada dia surge uma nova variante, uma nova cepa. Pai amado, a impressão que dá é que nunca vai melhorar, porque só piora a situação, só se agrava. E o povo brasileiro, Senhor, age de modo irresponsável. Ainda assim devemos orar e devemos clamar por este povo que não te conhece, este povo de dura serviço, Senhor. Pai, mude a nossa história, Senhor. Que os teus anjos acampem-se ao redor do nosso Brasil, Pai amado. Porque se depender do homem, esta nação, este povo será dizimado por este coronavírus. Pai amado, tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa casa. Tenha misericórdia da nossa família. Tenha misericórdia do nosso bairro. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade. Cidade pela qual nós temos continuamente orado. Orado pela região metropolitana de Campinas, Pai amado. Temos subprefeitos, Câmara dos Vereadores, o prefeito Dário Saad aqui de Campinas e os demais prefeitos da região. Pai amado, graças te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle, mas está
cada dia, Senhor, mais difícil para sairmos de casa, cada dia com mais medo, Senhor, porque não sabemos de onde o inimigo vem. Ainda, Senhor, que mantenhamos todos os nossos cuidados, devemos sempre nos preocupar com o próximo, porque não sabemos o que o próximo tem feito. Ainda assim, Senhor, confiamos em Ti, que o Senhor, no seu devido tempo, no Teu tempo perfeito, o Senhor entrará com providência. O Senhor enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer pela humanidade. Esta mesma humanidade que hoje sangra em praça pública, onde os poderosos, os homens desta nação, agem de modo irresponsável. Pai, muda a sorte da nossa nação, Pai amado. O inimigo tem bramado, tem rugido como leão, andando em derredor, buscando quem possa tragar. Pai amado, guarde o Teu povo, guarde o povo que Te anela, que Te busca com inteireza de coração. Guarde-nos, guarda a Tua igreja, guarda o corpo de Cristo, Pai amado. Guarda, Senhor. Por meio de Jesus, eu oro e eu Te peço humildemente, guarde-nos, ó Pai. Não permita que o inimigo se achegue, não permita que o inimigo perturbe a nossa paz, a nossa saúde, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Peço-Te então, Senhor, pela recuperação econômica da nossa nação. Que haja a criação de empregos, Pai, para todo o povo brasileiro, Senhor. Peço-Te em especial para o corpo de Cristo, Senhor, para os da família da fé, pelo qual nós temos orado continuamente, intercedido e clamado continuamente, Pai. Abra portas de trabalho, portas de emprego, Senhor, portas de negócio. Há irmãos que são microempreendedores, que são profissionais liberais, que são empreendedores, Senhor. Abra portas de negócio, Senhor. Use, Senhor, o corpo de Cristo para que estes irmãos sejam abençoados. Não permita, Senhor, que estes irmãos que têm pequenos negócios sejam envergonhados. Tem taxas, tem impostos para pagarem e que eles, Senhor, consigam cumprir com todas as suas obrigações tributárias, financeiras, econômicas, suas posições trabalhistas. Alguns têm empregados, sustentam empregados, dão empregos. Enfim, Pai amado, não permita que ninguém seja envergonhado. Supre, ó Pai, toda a cadeia, Pai. Senhor, graças Te damos, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração, o nosso clamor. Pai amado, eu Te apresento as nossas finanças. Somos nada mais, nada menos do que mordomos, Pai. Tudo que temos recebido de Ti, Senhor. E a Ti nós devolvemos, nós entregamos os nossos dízimos e nós apresentamos a Ti as nossas ofertas com alegria em nosso coração. Entregamos as ofertas para que seja investido em toda boa obra na casa do Senhor. Apresentamos e entregamos, Senhor, os nossos dízimos para que haja mantimento na Tua casa, assim como diz a Tua palavra, assim como diz que lá está escrito lá no livro de Malaquias. Pai amado, não permita, Senhor, não permita que a igreja, enquanto instituição, enquanto entidade, seja envergonhada. Que todos os irmãos glorifiquem a Ti, devolvendo os dízimos na casa do tesouro, para que sejam cumpridas também as obrigações na casa do tesouro. Tem luz para pagar, tem água, tem funcionário, tem taxas, tem tributos, enfim. Igreja, continuemos com alegria, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do tesouro. E que a sua oferta
seja recebida como um aroma suave na presença do Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as necessidades de cada um de nós. Está escrito que o Senhor suprirá as nossas necessidades e não os luxos. E assim o Senhor tem feito nestes quase 2 anos de pandemia. Pai amado, sabemos que o Senhor está no controle. Podemos te dizer, Senhor, estamos cansados, o povo está cansado. O povo está cada dia mais oprimido. Senhor, não há uma notícia boa de nenhum lado, Senhor. A única notícia boa, Senhor, vem de Ti, vem da Tua palavra, vem da firme confiança que temos em Ti, Senhor. Por isso eu clamo, Senhor, confirma a Tua palavra em nosso meio, confirma a Tua palavra na igreja, confirma a Tua palavra aqui nesta reunião de oração por meios sobrenaturais, pois sabemos que é assim que o Senhor trabalha, através de milagres e maravilhas, através de bênçãos sobrenaturais, que recaiam sobre o Teu povo, sobre a igreja, Pai. Ouça e atenda as nossas petições, Pai. Que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam salvas. Pai amado, use, Senhor, a nossa igreja para clamar, para suplicar, para interceder. Pai amado, graças te damos, porque temos uma igreja que, embora pequena, é uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que tem visão missionária e que investe no reino de Deus. Pai amado, então graças te damos e apresento a Ti, Senhor, esta igreja, esta pequena igreja. Também te apresento o templo, Senhor. Peço-te que o Senhor guarde o templo, o lugar. Quando não estamos lá, é só um prédio, Senhor. Mas lá é a Tua casa de oração. Casa que o Senhor disse que é casa de oração. Pai amado, então guarde, porque o inimigo tem intentado perturbar. O inimigo sempre está rugindo, bramando como leão ao derredor, para tirar a paz, buscando derrubar, buscando tragar a quem vacilar. E por isso nós aqui apresentamos, Senhor, sempre a igreja, o templo, a comunidade inteira, Senhor, para que o Senhor cuide. Para que assim, como Jó fazia, que oferecia holocaustos pelos seus filhos, porque se porventura algum deles houvesse pecado, ele nem sabia se havia pecado ou não, mas ainda assim ele oferecia holocaustos. E assim, Senhor, nós te apresentamos esta igreja. Creio que seja uma igreja que anda em santidade, que cada um busque a santidade, mas ainda assim, Pai, nós clamamos por cada um dos nossos membros, por cada um daqueles que estão aqui assistindo, participando desta reunião de oração, sejam membros ou não, que o Senhor cuide, que o Senhor restaure, que o Senhor permaneça com eles, dando conforto, dando alegria, respondendo às orações, respondendo às nossas petições. Pai amado, graças te damos por tudo isso. Pai amado, coloco nas Tuas mãos, Senhor, a liderança da igreja. Os líderes de ministério, os ministros locais, o pastor Lopes, que junto com a junta de oficiais tomam as melhores decisões em prol da igreja. Os nossos ministros locais, irmã Docas, irmã Sheila, irmão Ronaldo. Enfim, Pai amado, dê a eles sabedoria e santidade cada dia mais e mais, que eles anelem por te buscar, pois são os líderes da igreja, são aqueles a quem a igreja vê, e que eles sejam mantidos íntegros, assim como no dia que o Senhor os chamou. Pai amado, coloco nas Tuas mãos
Entro agora mais uma vez com ousadia por meio do sangue de Jesus diante do trono da graça e te apresento o pastor Lopes, o pastor Divaldo, o pastor Almir, respectivamente suas esposas e sua descendência. Dê, Senhor, aos nossos pastores e às suas esposas santidade, sabedoria, discernimento próprio, amor, benignidade, enfim, que o fruto do Espírito Santo floresça e amadureça na vida dos nossos pastores e das suas famílias. E que o fruto do Espírito Santo também floresça na igreja, através da vida dos nossos pastores, que continuamente têm plantado a semente do Evangelho. Que esta semente do fruto do Espírito Santo seja expandido na igreja, que floresça, que amadureça em cada coração, em cada membro, em cada pessoa que está participando da nossa reunião de oração. Vem, Espírito Santo, eu te peço. Assim como tu viestes, Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, o Senhor Deus Pai enviou o Espírito Santo como um vento impetuoso, como línguas de fogo, e desceu sobre cada um deles, e que desça sobre cada um de nós, distribuindo dons como lhe apraz, para que estes dons sejam usados para a expansão do Evangelho. Pai amado, mais uma vez, Senhor, santifica a tua igreja, santifica o corpo de Cristo, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E que assim como o tema do ano passado, nós possamos continuar vivendo em plenitude e honra diante da tua presença, para que possamos ser uma bênção, assim como o Senhor determinou, que nós sejamos uma bênção e também sejamos uma bênção servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor com alegria. Servindo por meio da pregação do Evangelho, servindo por meio do serviço na igreja, servindo ao Senhor no local de trabalho. Em Colossenses 3:23 está escrito que nós devemos fazer ao nosso Senhor, ao nosso patrão, aqui dizendo, transformando esse Senhor numa figura hierárquica superior. Que nós devemos fazer ao nosso Senhor como se nós estivéssemos fazendo ao Senhor. Então devemos fazer sempre o nosso melhor, porque nós não estamos fazendo para o homem, mas como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos sempre oferecer o nosso melhor e que nós tenhamos consciência disso, em buscarmos, em nos aprimorar em nosso local de trabalho, fazermos o nosso melhor, chegarmos no horário, cumprirmos o que está determinado e, se possível, além daquilo que está determinado, pois fazendo isso, nós glorificaremos o Senhor e o Senhor certamente estará conosco. Pai amado, graças te damos, ó Pai. Graças te damos. Pai amado, coloco nas tuas mãos, Senhor, as crianças da nossa igreja. Enche, Senhor, a nossa igreja com crianças, porque delas é o reino dos céus. Encha, Senhor, eu te peço. Encha, Senhor, a igreja do Nazareno, Jardim Aurélia, com crianças. Cuide, Senhor, destas crianças. Prepara, Senhor, os nossos obreiros para cuidarem destas crianças. Traga seus pais, Senhor. Envie-os, ó Pai. Prepara os obreiros, Senhor. Prepare, Senhor, para a grande colheita, Senhor, porque nós continuamente aqui, Senhor, temos plantado pela multiplicação da igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. Nós temos não plantado, temos orado, Senhor, pela multiplicação. E que esta oração, Senhor, seja
a semeadura seja assim de fato a plantação para o grande dia da colheita que o Senhor determinar. Capacite a tua igreja, capacite os obreiros. Pai amado, peço-te então pelas crianças, pelos adolescentes. Pai, encha esta igreja, a tua igreja, o corpo de Cristo, dos adolescentes que estão se perdendo no mundo, Pai amado. Apresento-te, Senhor, os jovens da nossa igreja. Traga-os de volta, Senhor. Traga-os de volta para o seio do teu amor, Pai. Coloco-te, Senhor, nas tuas mãos aqueles irmãos, os adultos, que permaneçam firmes, mesmo em meio às dificuldades. Peço-te ainda, Senhor, pelos velhinhos, pelos mais velhos, pelos mais longevos, pelos mais experientes, pelos mais teimosos. Permaneçam firmes no Senhor, pois a sua fé será honrada. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã, você que participa, que é do Ministério da Terceira Idade, que faz parte dos mais longevos. Deus está olhando para você, Deus está olhando para nós. Mantenha-se firme. Não é hora de nós baixarmos a guarda. É hora de nós orarmos, de nós suplicarmos, de nós chorarmos, de nós clamarmos e intercedermos. Juntos somos muito mais fortes. Pai, que seja uma igreja de oração, uma igreja onde a palavra do Senhor seja sempre viva e eficaz, como tem sido no decorrer de todos estes anos. Usa os teus servos, os pastores. Está escrito, Pai, no livro de Amós, que o Senhor não faz nada, sem antes revelar aos teus servos, os profetas, os nossos pastores, que têm sido usados por Ti para ministrar ao coração da nossa igreja. Os ministros locais que têm sido usados por Ti para ministrar ao coração da nossa igreja. Abençoe-o, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus transborde na vida destes irmãos e irmãs que têm sido usados por Ti, ó Pai, para ministrar aos nossos corações. Este é o nosso papel, igreja, como corpo de Cristo, de orarmos uns pelos outros, de clamarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros e de abençoarmos uns aos outros. Pai amado, graças Te damos, Senhor, por tudo que tem feito. Senhor, apresento-Te o irmão Lucas e a irmã Josiane, que estão com seus 2 filhos na Turquia, o pastor Alexandre e a pastora Jussiane, que são da igreja de Parintins. Tem o pastor Apolônio, que está na Argentina, o irmão Serginho, que está em Porto Velho, a irmã Fátima e a irmã Pedro, que se mudaram aqui para Capitólio, Extrema, se mudaram para Extrema, aqui em Minas Gerais, e lá estão ajudando no trabalho de uma igreja. Pai amado, a irmã Fátima, Senhor, cuide da irmã Fátima Lopes, da irmã Isabela, esposa do irmão Servo. Cuide do servo que está fazendo seminário, o Everton Servo, a irmã Geisa, ambos estão no seminário. Que o Senhor dê a eles inteligência, sabedoria, discernimento, Pai amado. Enfim, Pai, cuide da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia, para que haja unidade no corpo de Cristo, para que haja unidade nesta igreja, para que, Senhor, nós cheguemos juntos ao céu, para que no grande dia nós possamos entrar todos juntos diante do Teu trono e ficarmos maravilhados com a Tua glória. Pai, esta igreja, Senhor, tem Te buscado. Esta igreja, Senhor, que está aqui também no YouTube, Senhor, que é nela por Ti,
Ajude-nos, Pai, a nos mantermos fiéis. Ajude-nos, ó Pai, a ficarmos de pé. Estamos aqui, Senhor, orando pela igreja, por esta igreja, para que possamos juntos chegar nos céus, para que possamos chegar juntos na Nova Jerusalém. Esse é o nosso papel diário. Que nós, Senhor, sejamos santos cada dia mais e mais. Pai amado, peço-te ainda, Senhor, lembrei-me agora, pelo corpo policial da nossa cidade. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, né, por todos aqueles que estão servindo e protegendo a nossa sociedade, colocando suas vidas em risco. Lá há capelães, o nosso pastor Divaldo sempre comenta sobre a capelania da Polícia Militar, ele conhece o pessoal de lá. Então há irmãos dentro do corpo da Polícia Militar, de igual modo deve ter em todo o corpo policial da nossa cidade. Assim como também há no Exército, a Igreja do Nazareno fazia um trabalho juntamente com os jovens da SPSEX, uma pregação semanal. Assim, o Evangelho vai se expandindo, vai se tornando conhecido cada dia mais e mais. Mas é preciso que aquelas pessoas que lá estão também estejam alicerçadas na palavra. E nós aqui, na retaguarda, orando e clamando e nos alegrando com as alegrias deles. Muito embora talvez não saibamos de todas as alegrias, mas Deus certamente sabe, e certamente sabe que nossas orações são como um aroma suave diante da sua presença. Pai amado, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos por tudo que o Senhor vai fazer. Pai amado, em função desta nova variante do Covid-19, que se espalha com muito mais facilidade, peço-te ainda, Senhor, por aqueles que estão presos, que estão em cadeias, e nossos presídios estão lotados, abarrotados de pessoas, e não sabemos de notícias destes locais. Então peço-te, ó Pai, para que o Senhor continue guardando aqueles homens e mulheres que erraram e hoje pagam o preço, mas são criaturas tuas. Certamente lá também tem os seus remanescentes, e que eles preguem o teu evangelho com autoridade, com poder, e que o Senhor manifeste de modo sobrenatural naqueles lugares, Pai amado, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Senhor, peço-te ainda, Senhor, pelos asilos, peço-te ainda, Senhor, pelos viúvas, pelos órfãos da nossa cidade, Pai amado. Peço-te, Senhor, para que não haja, Senhor, perdas, que são perdas irreparáveis. Pessoas que estão ali naqueles asilos, ó Pai, foram deixados pelos seus filhos e seus filhos nunca mais voltaram, não voltam sequer para fazer uma visita. Então, Senhor, venho te pedir, Pai, para que o Senhor cuide deles e para que não haja, Senhor, para que não haja expansão, para que não haja crescimento desse vírus, Senhor. Ó Pai amado, está escrito aqui, Senhor, estava procurando livro de Provérbios 29, 18. Aparentemente não tem nada a ver com a nossa oração, mas vejamos, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda a lei, o que guarda os mandamentos do Senhor, esse é feliz. A igreja que guarda os mandamentos de Deus, essa é uma igreja feliz. Deus diz para nós orarmos por todos os homens e por aqueles que se encontram investidos de autoridade. Fazendo isso, nós estamos guardando
apenas um de seus mandamentos. Deus quer uma igreja que ore, quer uma igreja que tenha temor, tremor, respeito e seja humilde diante da sua face e seja humilde diante dos homens. E que assim sendo, Pai, graças te damos, que o Senhor encha esta igreja reunida com o teu amor e que a tua glória se manifeste. Pai, encha a tua igreja com a tua Shekinah, com a tua glória, somente para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Perdão, irmão, que eu estou com a garganta inflamada e deu uma crise de tosse, eu estou resfriado também. Então a você, igreja, a você que está conosco, muito obrigado por participar, por assumir o compromisso de orarmos juntos, continuamente, perseverantes, todas as terças-feiras. Também nos reunimos todas as terças-feiras às 20 horas na Igreja do Nazareno, na Avenida José Pansete, 525, aqui em Campinas, São Paulo. Eu convido você, igreja, eu convido você, irmão, a participar da nossa reunião de oração, seja presencial, seja online. A oração, as nossas orações, elas certamente não mudam Deus, elas nos mudam, elas nos transformam. As nossas orações nos ensinam paulatinamente a termos compaixão uns pelos outros, mas não somente por aqueles a quem conhecemos, mas por todos aqueles a quem os seus nomes são trazidos para a oração. Amém? Na próxima terça-feira, se Deus permitir, nós nos reencontraremos em nossa reunião de oração. Espero que o irmão e a irmã tenham uma semana abençoada, uma semana tranquila, uma semana cheia da presença de Deus e que o Espírito Santo de Deus esteja com você continuamente e que as nossas mentes estejam totalmente cativas ao nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Na próxima terça-feira, então, se Deus permitir, nós nos veremos. Até lá!